Convido então os irmãos a abrirem as Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e nós vamos ler apenas o versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Amém? Os irmãos encontraram? Amém? Então vamos ler uma passagem, um versículo bem conhecido. Diz a palavra do Senhor: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Mais uma vez. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ao meditar neste versículo, veio-me à mente o último verso do soneto, penso que 96, de Camões, em que ele diz: o melhor de tudo é crer em Cristo. Ele conclui aquele texto com este verso: o melhor de tudo é crer em Cristo. Eu não sei qual é que era a relação que Camões tinha com Cristo, não é? Se ele era salvo ou não, mas também não é isto que nos importa nesta manhã. Mas eu pensei neste último verso para, no caso, dizer nesta manhã que o melhor de tudo também, além de crer em Cristo, o melhor de tudo é estar em Cristo. Não é? O melhor de tudo é estar em Cristo. E vamos refletir, ainda que brevemente, no que é que isto significa. O que é que significa estar em Cristo? O que é que significa estar em Cristo? Que implicações é que isto tem na nossa vida? Em primeiro lugar, irmãos, estar em Cristo significa uma união de vida com Cristo. Significa que a nossa vida está unida a Cristo. A nossa vida está em Cristo. Uma união na morte e ressurreição de Jesus. O que de alguma forma também é simbolizado no batismo. Então, os nossos irmãos que vão descer as águas vão com o corpo todo debaixo d'água, simbolizando assim a sua morte para a vida antiga, e quando se levantam, a ressurreição para uma nova vida com Cristo, uma nova vida em que Cristo tem o papel primordial nas suas próprias vidas. Então, irmãos, estamos a falar naturalmente de um relacionamento pessoal, de um relacionamento íntimo com Jesus Cristo, porque se nós formos falar a respeito de crer em Cristo, infelizmente a palavra crer, a palavra fé, está muito vulgarizada e nem sempre a forma que é o que nós usamos no nosso dia a dia é exatamente aquilo que a Bíblia nos fala, que implica crer em Jesus, não é? Portanto, irmãos, nós precisamos de entender e pensar nesta manhã que quando nos referimos a estar em Cristo, referimos-nos, irmãos, a um relacionamento íntimo, a um relacionamento pessoal com este Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E somos, irmãos, abençoados por ter este relacionamento pessoal com Cristo. Portanto, a vida, o cristianismo verdadeiro, o cristianismo bíblico, ele é caracterizado não não é propriamente uma religião, mas mais do que uma religião, nós estamos a falar de um relacionamento pessoal que nós temos com este Jesus Cristo que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Então, irmãos, isto é uma grande bênção. Podemos pensar que nós, homens e mulheres tão simples, podemos ter um relacionamento pessoal, íntimo, com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele Criador dos céus e da terra. É de facto um grande privilégio podermos apresentar-nos diante do seu trono de graça, como a palavra do Senhor nos diz aos Hebreus, não é? Nós que não somos dignos, nós que não somos merecedores, mas pela graça de Jesus, esta graça que foi derramada sobre as nossas vidas, nós podemos estar com Ele, podemos falar com Ele, as nossas orações podem ser ouvidas, o louvor que nesta manhã nós tivemos a
entoar ao nosso Deus. Sabemos que não tivemos a cantar como o mundo canta. O mundo canta para espantar muitas vezes os seus males, não é? Quem canta os seus males espanta. Mas nós não cantamos para espantar nenhum mal. Nós não cantamos simplesmente porque gostamos de cantar. Nós cantamos para louvar e para exaltar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que está vivo. Amém? Este Deus vivo. Então, irmãos, estar em Cristo, ele também é um estado, é uma condição. Não é uma emoção. Não é uma emoção. E o meu desejo é que cada um dos meus amados irmãos que vai descer as águas possa ter esta convicção no seu coração. Não é um passo que nós damos por emoção, mas é por convicção. Porque estamos em Cristo. A nossa vida já está presa a Cristo. Como o apóstolo Paulo nos diz na carta aos Romanos, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque foi o sangue de Jesus que foi derramado para que esta união pudesse acontecer, para que a nossa vida pudesse estar atrelada a Jesus Cristo. Então, irmãos, nós damos graças a Deus por este Jesus. Nós damos graças a Deus porque esta é uma decisão de convicção. Porque, irmãos, as emoções, elas são o que são. Há emoções boas, há emoções más, não é? Emoções positivas e emoções negativas. E é bom, por exemplo, nós podemos expressar as nossas emoções, principalmente as boas emoções, não é? É bom nós podemos expressá-las. Mas as emoções muitas vezes elas alteram-se, elas passam, não é? Uns dias estamos mais felizes, outros dias estamos um pouquinho menos felizes, uns dias estamos mais animados, outros dias estamos menos animados. Mas, irmãos, estar em Cristo não depende de como nós nos sentimos, das emoções que nós sentimos. A nossa vida está em Cristo. Nós fomos unidos a Cristo. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que a minha vida está nas mãos do Salvador. Então, irmãos, é certamente importante nós podermos ter este entendimento e esta convicção no nosso coração, não é? Que estar em Cristo não é uma emoção, mas deve ser, acima de tudo, uma convicção, uma decisão convicta de cada um de nós. E é por isso, irmãos, que os irmãos que vão descer as águas e nós que já descemos, fizemos uma promessa a Jesus. Os irmãos vão fazer uma promessa a Jesus. Serei fiel a Jesus todos os dias da minha vida, custe o que custar. E há momentos em que vai custar, como já foi dito também. Há momentos em que será custoso, será difícil, será complicado. E é uma promessa que nós, irmãos, e cada um de nós, e principalmente os irmãos que vão descer as águas, não devemos fazê-la nas nossas próprias forças. O apóstolo Pedro, a dada altura, ele disse a Jesus. Jesus avisou, disse... ele primeiro apresentou-se a Jesus porque viu que muitos tinham negado Jesus e tinham virado as costas a Jesus. Ele disse, mestre, ainda que todos te neguem, eu nunca te negarei. Eu acredito, irmãos, que Pedro estava na sua boa vontade, expressando o seu amor sincero por Jesus. Porque ele amava Jesus, apesar das suas falhas, assim como nós, não é? Mas ele amava Jesus de forma sincera. No entanto, Jesus lhe diz, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás. Mas ele não deu ouvidos àquilo que Jesus disse. Não, mestre, eu nunca te negarei, eu sempre te seguirei. E aconteceu o que aconteceu, nós sabemos. Pedro negou Jesus 3 vezes, como Jesus havia predito. E a palavra do Senhor nos fala do olhar de Jesus. E este olhar, de facto, eu ponho muito a imaginar. Jesus olha para Pedro assim que Pedro o nega pela 3ª vez, não é? E Pedro olha para Jesus e ele lembra-se da conversa que tinham tido e vai-se embora e chora amargamente. Mas este mesmo Jesus foi ao encontro de Pedro para restaurá-lo, para dizer que ainda contava com ele. E Jesus lhe pergunta, Pedro, tu amas-me? Ele diz, mestre, tu sabes todas as coisas, não é? Tu sabes todas as coisas. Irmãos, o que eu quero dizer é que esta promessa de seguir Jesus todos os dias da nossa vida, custe o que custar, nós podemos e devemos fazê-la, mas não confiando nas nossas próprias forças, porque nós dependemos da graça de Jesus para sermos fiéis a Jesus
todos os dias da nossa vida. Porque este Jesus que derrama da sua graça sobre a nossa vida, Ele estará presente para nos dar força, a fim de nós sermos fiéis até ao fim. Então, irmãos, o melhor lugar, na verdade, para nós estarmos é em Cristo. É o lugar mais seguro. É o lugar de maior alegria, é o lugar de maior gozo, é o lugar de maior conforto, é o lugar, irmãos, de segurança, de paz. É em Cristo Jesus, a verdadeira paz nós só podemos encontrar em Cristo Jesus, a paz que o mundo não pode dar, não é? Há dias falava com alguns irmãos e estávamos a refletir a respeito dos mais ricos, não é? As pessoas que têm tanto dinheiro nesta terra, e falávamos que, de facto, muitos deles não têm paz no seu coração. Apesar de tantas riquezas, apesar de tanto dinheiro, muitos vivem sobrecarregados e a pensar como é que hão de ganhar mais dinheiro, não é? E como é que hão de resolver também os seus problemas do dia a dia. Porque, de facto, irmãos, o dinheiro ele não pode comprar paz. O dinheiro não pode comprar alegria, o dinheiro não pode comprar amor. E as coisas mais importantes, não é? São estas, efetivamente, o amor de Jesus Cristo na nossa vida. Então, irmãos, que nós possamos estar em Cristo Jesus. Possamos estar em Cristo Jesus, rendendo-lhe a nossa vida, expressando-lhe o nosso amor acima de todas as coisas. Não há como estar em Cristo sem que nós lhe rendamos a nossa vida, sem que nós nos humilhemos diante dele e lhe entreguemos tudo o que somos e tudo o que temos, para que se faça a sua vontade em nós e não a nossa própria vontade. Então, meus irmãos, estar em Cristo Jesus também implica aqui numa mudança. O versículo 17 nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Se é uma nova criatura é porque houve uma mudança. Antes não era uma nova criatura, mas a partir do momento em que a pessoa está em Cristo, passa a ser uma nova criatura. O apóstolo Paulo diz: as coisas velhas já passaram. Então há uma mudança na mente, uma mudança na forma de pensar, na forma de entender as coisas. E é interessante que esta mudança começa precisamente na forma como nós entendemos a Cristo. O apóstolo Paulo aqui no versículo 16, ele nos diz: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Então, Paulo antes também, ele conhecia Cristo apenas segundo a carne. O que é isto, conhecer Cristo segundo a carne? É observar a vida de Jesus e ter um entendimento meramente humano a respeito de Jesus. Há muita gente que tem um entendimento de Jesus meramente histórico, não é? A história, nenhum historiador vai colocar em causa a existência de um homem no século I, não é? Chamado Jesus Cristo. Não é? Nenhum fundador, no caso, depois do cristianismo, nenhum historiador vai colocar isto em causa. Portanto, mas muitos vão ter um entendimento de Jesus meramente histórico. Ele foi um bom homem que existiu lá na região de Israel há tantos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, que ensinou, foi revolucionário, ensinou bons princípios, bons ensinos aos seus discípulos, e os discípulos, portanto, passaram a segui-lo e formaram depois o cristianismo. Há muita gente que tem um entendimento de Cristo meramente humano. E isto que eu acabei de descrever é tudo que algumas pessoas entendem a respeito de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também ele tinha um entendimento de Cristo meramente humano. Ele pensava que Jesus era um dissidente que criou uma seita, uma nova seita do judaísmo, e por isso o apóstolo Paulo ele perseguia a Cristo. Os irmãos, reparem a convicção com que Paulo vivia e a ideia que ele tinha a respeito de Cristo. É uma ideia completamente errada. Que era, os cristãos deviam ser perseguidos, deviam ser presos. E era isso que o apóstolo Paulo fazia. Até que ele teve um encontro com este Jesus. Não é? Ele teve um encontro com Jesus. E este encontro mudou a sua forma de pensar.
ele mudou o seu entendimento, a sua mente foi transformada e ele percebeu que este Jesus, ele é o Salvador, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, meus irmãos, para termos para estarmos em Cristo, nós precisamos de ter este encontro com Cristo Jesus, este encontro transformador, este encontro que muda a nossa forma de pensar, a começar pela ideia que temos do próprio Jesus Cristo. Muitos de nós que aqui estamos e que hoje louvamos a Deus, glorificamos a Deus, também tínhamos um entendimento a respeito de Cristo meramente humano. Pensávamos que era apenas um homem. Não é? Ou até muitos que até tenham um entendimento de Cristo, que Ele é o Salvador e é o Senhor, mas não tenham um entendimento que é o seu Salvador, que deu a vida para os salvar. Tem um entendimento de Cristo, podemos ter um entendimento de Cristo meramente, irmãos, filosófico, não é? Ou seja, um entendimento de que Cristo é o Salvador, mas não experimentamos Cristo na nossa vida. E é importante que nós possamos ter a nossa mente transformada por este Jesus Cristo, porque Ele tem poder para salvar. Nós cantamos já nesta manhã, Ele é poderoso para salvar. Então, nós vemos que o nosso entendimento precisa, em primeiro lugar, de ser transformado para que nós possamos ter uma ideia correta, em primeiro lugar, a respeito do próprio Jesus Cristo. E nós vemos que esta forma de pensar, ela depois, esta mente transformada, ela vai além. Nós passamos a entender Cristo da maneira correta, e este é o ponto principal, não é? Passamos a compreender verdadeiramente quem é Jesus, e só quando passamos a compreender verdadeiramente quem é Jesus, é que passamos a entender o próximo também de uma forma diferente. O versículo 16, eu vou reler o versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém, não é? Nem mesmo aqueles que estão à nossa volta. Então, irmãos, significa que nós passamos também a compreender aqueles que estão à nossa volta de outra forma. Já não os entendemos segundo a carne. Meu irmão, minha irmã, não entenda as outras pessoas à sua volta segundo a carne. Mas tenha uma visão espiritual a respeito daqueles que estão à sua volta. Isso vai mudar tudo, não é? Isto muda a forma como nós encaramos mesmo o mal, as perseguições, as lutas, os ultrajes, a difamação que alguém pode ter contra nós, a perseguição que alguém pode provocar à nossa vida. Quando nós temos um entendimento transformado por Deus, nós temos uma mente que vai olhar para esta pessoa com misericórdia, não é? É alguém que precisa da graça do Senhor, é alguém que precisa da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, é alguém que precisa do amor de Jesus Cristo, este amor que nos alcançou, não é? Por isso, irmãos, de facto, o cristão, o Filho de Deus, aquele que nasceu de novo, ele é diferente. Ele é diferente daqueles que estão à sua volta. Por quê? Porque ele pensa nas coisas de forma diferente. Nós encaramos, irmãos, a tribulação de forma diferente. É interessante, nós não vamos esmiuçar o capítulo 5, mas se lermos o capítulo 5 e se lermos um pouco melhor também a segunda carta aos Coríntios, nós nos apercebemos que o apóstolo Paulo, ele escreve para os irmãos em Corinto, porque havia muitas ideias erradas a respeito do apóstolo Paulo. Naquela igreja havia falsos ensinadores que queriam ensinar heresias naquela igreja, e para ensinar heresias tinham que difamar e destruir a imagem do apóstolo Paulo. E um dos argumentos que estes falsos ensinadores usavam para destruir a imagem do apóstolo Paulo era o seguinte: eles diziam, reparem, olhem para a vida deste homem que se diz apóstolo, o apóstolo Paulo, não é? Olhem para a vida dele. Reparem quantas perseguições ele passa. Por quantas perseguições? Quantas tribulações? Quantas dificuldades? Deus não permitiria um servo seu passar por tudo aquilo que ele passa, ser tão humilhado, sofrer tanto. Deus não faria isto, não é? Deus não permitiria uma coisa dessas. É porque este homem, ele na verdade é um pecador. Ele não é um servo de Deus. E o apóstolo Paulo escreve nesta segunda carta
para explicar, para dizer precisamente o contrário, não é? E nós não temos tempo, mas é muito belo, os irmãos leiam esta segunda carta aos Coríntios, e Paulo, no fundo, o que ele vai dizer é que se ele passa pelo que passa, se ele aguenta todas as dificuldades que ele aguenta, é por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. É para que a palavra do Senhor seja pregada. Mas podíamos então perguntar ao apóstolo Paulo: Paulo, de onde vem tanta força? De onde vem este ânimo que não termina? Ele nos responde aqui no versículo 14, não é? Que é bem conhecido também. Ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Então havia algo que impelia o apóstolo Paulo, que impulsionava o apóstolo Paulo. Estamos a falar do amor de Cristo. Por isso é que Paulo encarava as lutas de forma diferente. Por isso é que ele encarava as tribulações de forma diferente. Porque ele era motivado pelo amor de Jesus Cristo. E meus irmãos, e é por isso também que nós passamos a ter uma nova forma de entender as lutas e dificuldades, não é? Porque somos motivados, somos transformados, fomos alcançados pelo amor de Cristo. O amor que nos constrange, nos impele, nos pressiona. E aqui a palavra tem esta conotação. Algo que nos pressiona e que nos leva à ação. Não é? Leva-nos a agir. O apóstolo Paulo não podia ficar parado. Ele tinha que pregar o Evangelho. Não é? Ele tinha que pregar o Evangelho, ele tinha que falar deste Jesus. E meus irmãos, que nós também possamos viver desta forma o Evangelho de Jesus Cristo. Em que nós não nos possamos calar. Então, impressionante nós vemos, por exemplo, na igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que eles não se calavam, não é? Não se calavam. Pedro e João foram açoitados e foram severamente advertidos: não voltem a falar neste nome, calem-se, não falem mais desta pessoa, não é? E eles: como é que nós podemos deixar de falar daquilo que temos visto, daquilo que temos ouvido, daquilo que temos vivido, daquilo que está cá dentro a palpitar no nosso coração, desta chama, deste fogo que arde cá dentro? Eu não posso ficar calado, eu tenho que testemunhar a respeito deste Jesus, desta alegria que invadiu o meu ser, desta alegria que mudou a minha vida. Eu tenho que testemunhar, eu tenho que falar àqueles que estão à minha volta. Meus irmãos, que nós possamos ser a cada dia mais e mais incendiados, não é no bom sentido, por este fogo santo que nos leva a testemunhar a respeito de Jesus, que traz ânimo ao nosso coração, que nos leva a proclamar a grandeza do nosso bom Deus. Amém? Então, irmãos, nós vemos aqui que o versículo também nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, não é? Uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, há aqui novidade. Há novidade. Há algo novo. Há coisas que então ficam para trás. Deixamos o passado para trás. A forma antiga que nós tínhamos de avaliar as pessoas, a forma antiga que nós tínhamos de avaliar as situações, ficou para trás. Agora nós temos uma nova forma, não é? Através da mente de Cristo, através da palavra de Deus. É desta forma que nós encaramos o mundo. A forma antiga de pensar. Irmãos, por exemplo, se antes nós pensávamos em termos de vingança, se nos fazem mal, eu vou fazer mal. Se não me falam, eu não vou falar. Se me ofendem, eu vou ofender de volta, não é? Tantas vezes no trânsito. O trânsito às vezes é só a graça do Senhor, não é? Estamos ali, alguém vem, passa-nos à frente e tal, e a chamar nomes e tal. Semana passada, penso que foi a semana passada, tivemos uma situação um pouco constrangedora. Tinha acabado de chover, o piso estava um pouco molhado, nós saímos do culto do monte, e à nossa frente estava alguém numa moto e estava a regressar já ali à pizzaria, a Domino's, não é? E ele já estava a abrandar e faz a curva para tentar subir ali o passeio para estacionar a moto, escorrega e cai, não é? Fiquei ali um pouco assustado, estava atrás dele, parei o carro assim de repente para descer do carro e tentar ajudá-lo, ver se ele estava bem.
Mas foi engraçado, pronto. Foi curioso porque o carro que estava atrás faz a manobra para ultrapassar-me, depois é que ele vê a situação, não é? E depois já acalma-se, olha, pede desculpa e tal, não é? Irmãos, muitas vezes nós nessas situações, quando alguém buzina e faz uma coisa dessas, nós, então, alguns dizem, passa por cima, não é? Só Jesus na causa. Irmãos, quando nós de facto estamos em Cristo, devemos permanecer em Cristo, não é? Não é para pensarmos mais da forma antiga que nós pensávamos, não é? Já estamos crucificados com Cristo. O velho homem já ficou ali nas águas do batismo. É curioso porque Martinho Lutero dizia: eu pensava que o velho homem tinha sido afogado nas águas do batismo, mas afinal o desgraçado sabia nadar, não é? E meus irmãos, é verdade. A verdade é que o velho homem sabe nadar. Sabe nadar. Mas nós precisamos de afogá-lo a cada dia. Fica lá dentro, não é? Fica lá dentro. Por quê? Porque agora temos uma nova forma de pensar. Que Deus nos dê esta graça, que nós possamos, irmãos, não pensar mais em termos de vingança, não pensar mais em termos de retribuição do mal, mas que possamos pensar em termos da graça de Deus, do amor de Jesus Cristo, porque o amor de Jesus, ele é poderoso para transformar a vida de outra pessoa, não é? Então que Deus nos possa usar a cada um de nós e que nós possamos viver então uma vida que lhe agrada. Nós vamos caminhar então para concluirmos. Vemos que o apóstolo Paulo diz: as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, irmãos, nós vemos que temos uma nova vida em Cristo Jesus. Uma nova forma de falar, uma nova forma de escutar, uma nova forma de olhar, uma nova forma, irmãos, de encarar o mundo. Portanto, irmãos, que nós possamos seguir adiante nesta nova forma que é conforme a vontade de Deus e que é para a glória do nosso Deus. Amém? Vivamos com este propósito no nosso coração. Aquilo que nós fizermos, aquilo que nós deixarmos de fazer, que nós possamos pensar: eu vivo para glorificar o meu Deus. Amém? E se porventura algum amigo aqui presente ainda pensa da forma antiga, ainda olha para Jesus ou olhava para Jesus até hoje de uma forma meramente humana, eu te convido a que tu possas passar nesta manhã a olhar para Jesus da maneira correta e compreenderes que Ele é o Salvador, que Ele é o Deus de graça, que Ele está vivo. Ele não ficou preso naquela cruz. Ele está vivo, Ele está aqui. E Ele quer revelar-se à tua vida. Que tu possas entregar, possas render a tua vida a este Jesus. E vais perceber que aquilo de que estamos a falar é de algo real. É de algo poderoso, que tem mudado a nossa vida. E é por isso que nós cantamos, é por isso que nós nos alegramos. Continuamos a ter lutas e todos continuamos a ter lutas, mas sabemos que Jesus está conosco. Temos uma promessa: Ele nos levará, Ele enxugará do nosso rosto toda a lágrima, toda a tristeza. E viveremos para todo sempre na glória, diante da presença do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças nesta manhã, Senhor. Deus, entregamos a vida de cada um de nós nas Tuas mãos. E eu peço a Tua bênção, Pai. Deus querido, completa esta obra na nossa vida, Senhor. E que aqueles que não Te conhecem, Pai, venham ao conhecimento da Tua graça e da Tua misericórdia.